Irmãos, abramos nossas Bíblias nesse momento e vamos meditar na palavra, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5, 10. O tema dessa mensagem é atributos da graça de Deus. E depois que eu coloquei o artigo definido no plural, o us, eu vi o erro, pastor Flávio, que eu tinha corrido. O erro não, a pretensão. Porque quando a gente diz os, você pretende falar de todos eles, não é? E não é a minha pretensão nessa noite, porque existem mais atributos. Mas vamos ministrar sobre alguns atributos da graça de Deus. Então, esse usa ali, os irmãos não considerem, peguem apenas atributos da graça de Deus ou alguns atributos da graça de Deus. 1 Pedro 5,10. O texto diz assim, irmãos: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar um pouco mais. Senhor, eis aqui a tua palavra lida. Dá-me graça, Senhor, mais uma vez, para falar sobre a graça do Senhor, a graça de Deus, a graça de Cristo, essa graça maravilhosa, formidável, extraordinária, surpreendente. Ó Deus, dá-me essa graça para que o teu povo nessa noite, as pessoas que ouvirem essa palavra, e o meu coração também, ele seja susceptível ao teu falar nessa noite, ao ministrar da tua palavra. Nós oramos e já agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, graça de Deus é o tema bíblico formidável e que a Bíblia tem todo o interesse de destacar. Eu brinco lá em casa que se eu tivesse talvez uma outra filha, colocaria o nome de Graça, não é? Embora Poliana é muita graça, Poli, muita, não é? E Ana significa, Ana vem do hebraico, significa graça. Mas, meus irmãos, que maravilhoso é perceber que essa graça, ela é um favor imerecido, é um dos melhores conceitos que você pode ter sobre graça. O que é graça? Favor imerecido. Aquilo que eu não mereço, mas Deus me dá. Nós não merecemos em hipótese alguma, mas Deus nos concede por graça. Então, o favor imerecido é um dos melhores conceitos que nós temos para graça. E ela está presente não apenas no Novo Testamento, com a vinda de Cristo. Ela está presente desde o Antigo Testamento. A graça de Deus, ela foi manifesta em povos, em pessoas, em famílias, desde lá a antiga aliança. Agora, é claro que no Novo Testamento, ela toma uma proporção maior. Nós temos com a vinda de Cristo, a graça, ela sendo na sua plenitude aqui, derramada sobre nós. Gentios, vamos dizer assim, não é? Porque num primeiro momento, embora todos os povos foram feitos, foram objetos, aliás, da graça de Deus, mas o povo judeu tinha uma missão de poder preservar, não é, a crença no Deus, no Yahvé, não é, no Adonai, nesse Deus que nós cremos. Mas quando veio Jesus, aí nós temos sim, de forma preponderante, esse entendimento maior da graça, uma maior significância da graça. E percebemos que no plano redentor de Deus, em Cristo Jesus, é que ela fica muito mais evidente. Através desse plano redentor, através desse plano salvador de Cristo, não é? Reconciliando o homem, vamos dizer assim, com Deus, porque foi uma quebra ocorrida, que nós chamamos teologicamente de pecado original lá desde o Éden, que agora com o plano, a vinda de Cristo Jesus, e nessa semana que agora nós entramos, na semana chamada Santa, devemos lembrar muito bem disso, desse plano redentor em Cristo Jesus. Ninguém, irmãos, se o irmão não entender bem o novo decidido, bem ainda essa questão, grave na sua mente e no seu coração. Nenhum outro teria condição de chegar até a cruz. Nem eu, nem você, nem a pessoa mais santa, mais ordeira, mais nobre que você conheça, teria condições de chegar até a cruz.
Era o Cordeiro Imaculado, como João Batista viu, e vendo ele, apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é nessa graça, irmãos, que nós temos também as saudações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, aliás, os apóstolos, os escritores bíblicos, nas saudações, nas doxologias que nós chamamos, né, das cartas bíblicas, a graça está lá presente. Ou eles começam com a graça, ou terminam com a graça, ou começam e terminam com a graça. A graça, inclusive, que faz parte da saudação batista, não é? Porque os irmãos pentecostais, eles dizem assim: a paz do Senhor, não é? A paz do Senhor é muito mais característico, mas nós temos uma saudação muito mais característica batista, que é também bíblica, e as duas são, tá certo? Não existe essa qual é a melhor, qual é a mais correta, não. Ambas estão dentro de um contexto bíblico. Mas nós saudamos geralmente como? Vamos ver se os irmãos sabem bem mesmo. Graça e paz, a graça e a paz de Cristo Jesus. É isso mesmo, irmãos. Então, essa graça, não é? Ela está presente nas saudações, ela está presente nas doxologias, nos sinais, nos hinos de louvores, que o apóstolo Paulo e outros escritores fizeram. Ela está presente nas cartas paulinas, ela está presente na Bíblia, de forma assim muito contundente, porque a Bíblia é um livro de graça, é um livro cheio de graça, a Bíblia, e nesse fim das Escrituras, irmãos, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós temos a graça presente ali. Às vezes o termo não está, mas a evidência, o episódio, a manifestação do Senhor, lá desde o Gênesis, está presente, está colocando, está mostrando que Deus é um Deus de graça. Então a Bíblia é um livro cheio de graça. Ela fala, o tema da Bíblia, dentre os temas que nós temos, o tema graça faz parte dela muito bem. E percebemos, irmãos, então, alguns atributos. Quais são desses atributos? E aqui nós vamos esticar um pouquinho mais aqui essa explanação. Não trazer apenas alguns poucos, mas alguns de forma considerável nesse momento, nessa noite. O primeiro aspecto é que a graça é imerecida. A graça é imerecida, como de fato é um favor imerecido. Ela não é dada segundo as obras. Veja o texto lá, você pode acompanhar na tela, em Romanos capítulo 11, versículo 6, que o apóstolo Paulo diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, não é um favor imerecido, aliás, um favor merecido pelas obras. Não é porque eu pratico, é bom praticar, é bom ter uma conduta ordeira, é bom ser zeloso nas boas obras, mas nós não alcançamos graça pelas boas obras, pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. Isso não é uma abertura, não é uma flexibilização, para usar o termo do momento, né? Para que nós venhamos a dizer: ah, então é assim? Então, que bom, eu não tenho nenhum compromisso com isso, então, foi me dado. Ao contrário. Então, é um favor imerecido, para dizer claramente que, por mais que você faça alguma coisa, você não recebe graça porque você faz. Porque a graça é de graça em Cristo Jesus. E o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Ou seja, nós somos salvos, alcançados pela graça, como uma dádiva de Deus. Um presente de Deus. E presente, a não ser que alguém chegue para você e diz: ó, pode escolher, como já chegaram para mim, corajosos, né? Pastor, pode ir lá e escolher, né? Pode escolher lá um livro na livraria, um presente em algum lugar. Eu digo: rapaz, está corajoso, né? Porque eu posso pegar um presente, né? Mas se a pessoa mandou, eu vou ter que obedecer. Mas geralmente a gente não tem isso, o presente é dado. É dado, ninguém vai dizer: ó, você quer esse presente aqui? Vê aí se você vai querer mesmo, pense bem, depois eu entro em contato. Não, a gente dá. Leva geralmente todo embrulhadozinho, né? No papel de presente, é todo um ritual que nós temos aqui em nossa cultura, e entrega lá a pessoa. Tem uns que abrem logo na hora, como eu, e usa na hora. Se você me der algo, como às vezes me dão gravata, alguma coisa, eu já uso no dia, né?
porque entendo que se pelo menos for partir naquele dia, já usei, né? Já usei logo. É imerecido, meu irmão. Meu amigo, é imerecido. Você que me escuta agora, quem sabe pela internet agora, conectado conosco, é imerecida. Nós não merecemos, é uma dádiva, é um presente de Deus. Esse é um primeiro aspecto da graça. O segundo aspecto é essa graça é salvadora. Ela é salvadora, ela tem o poder de salvar. É claro que o poder é de Cristo, mas ele usa o canal, a ponte, o instrumento para que ele salve é chamado graça. Vem dele, passa pela graça e nos alcança. Em Tito 2,11 o texto diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. A graça se manifestou, trazendo o quê? Salvação. Salvação a todos. Eu sei que quando às vezes a gente fala isso, em pleno século XXI, embora num país cristianizado como nós falamos, algumas pessoas, algumas mentes, não é, perguntam ainda assim, mas salvar de quê? Salvar por quê? Salvar para quê? Na mente de alguns ainda não caiu essa ideia de que nós somos pecadores. Porque a tendência do homem é bater no peito e dizer, não, mas eu sou bom. Existem pessoas ruins, mas eu tenho procurado ser bom. E por isso, Deus há de me colocar num bom lugar, não é? Porque geralmente a gente escuta o quê? Eu nunca roubei, nunca matei, nunca menti, nunca isso. Aí dá as qualidades e a palavra vem e diz claramente para mim e para você que essas nossas práticas, elas são como trapo de imundícia, ou seja, nada presta. Não serve como argumento, como álibi, não é como dizem aqueles que advogam, para você ser alcançado pela graça. Então, além de ser um favor imerecido, ela é imerecida, ela é salvadora. Por quê? Porque ela traz, de fato, redenção. Ela traz o cumprimento do plano redentivo de Cristo em Cristo Jesus. E está estendida a todos. Essa salvação a todos aqui, diga-se de passagem, não é que todos serão salvos, mas que a salvação está aí. Ela está à disposição. Jesus morreu para com o mundo, como nós vimos domingo passado, pela manhã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, deu ao mundo. Então, a graça, ela é salvadora, redentora. Um terceiro aspecto em relação à graça de Deus é que ela é justificadora. Ela justifica. Aquele que é culpado, não é? Ela vem com carimbo da justificação e coloca em nossas vidas e em nossos corações. De forma que quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos olha mais como pecadores que não têm jeito. Por isso que Ele olha para mim e para você e Ele nos chama de justificados. Porque nós somos justificados em Cristo Jesus. O texto de Romanos capítulo 3, versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo o quê? Justificados. Gratuitamente. Gratuitamente. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, é uma graça justificadora. Nós somos justificados. Embora o próprio apóstolo Paulo e as Escrituras dizem que os cristãos são justos, né? Em Cristo Jesus. Mas eu sempre lembro, quando eu leio justo, eu digo, Senhor, justos em si mesmo não. Justos em si mesmos não, nós não somos. Nós somos justos porque quando fomos alcançados pela justificação, aquele que era justo, que é Cristo, Ele está na nossa frente. Ele está em nossa frente, Ele está sobre a nossa vida e por isso nós fomos justificados em Cristo. E o texto de Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 7, ele diz, a fim de que, justificados por graça, olha aí, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Porque sendo, a fim de que justificados por graça.
Então, essa graça, meus irmãos, além de ser imerecida, além de ser salvadora, ela é também justificadora. Ela justifica. Aqui nós estamos diante de um auditório, que louvado seja Deus. Nós estamos aqui com gente que foi justificado pela graça de Deus. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Mas há um quarto aspecto em relação à graça, é que ela é também santificadora, ela santifica, ela traz santificação, que é um processo. Enquanto salvação, quando a gente estuda esse aspecto da salvação, né, nós percebemos que a salvação é um ato, Deus não diz, olha, espera aí, deixa eu ir pensando, eu vou ver se o ano que vem eu salvo aqui você. Não, é um ato, já foi feito na cruz. E quando eu sou alcançado pela graça, é um ato. A justificação é um ato, mas a santificação é um processo. Por isso que alguém já disse acertadamente que nós estamos no caminho da santificação. E ninguém aqui vai ter condições de dizer, não, mas já alcancei o grau maior. Eu já alcancei, já passei a linha de chegada da santificação. Aqui na terra, de jeito nenhum. Não fale isso de jeito nenhum. Não faça essa heresia. Não crie isso. Por isso que você está em construção. Cada dia, o Senhor vai lapidando a sua vida. Vai trabalhando com o seu caráter. Vai trabalhando com o seu coração. Ele vai, muitas vezes, ministrando, trazendo conserto, endireitando caminhos tortuosos que podem existir na nossa vida. Sim, crentes já, alcançados pela graça, mas com uma conduta, às vezes, repreensível. Uma conduta repreensível em alguma área. Algum ponto vulnerável, uma brecha que deixou aberta ali e que parece que não há o cuidado de tapar, de cuidar. Então, nós estamos num processo de santificação. E essa graça, ela é santificadora. Ela traz santificação em Romanos 6,15, texto que os irmãos têm aí na tela. Aí o apóstolo Paulo pergunta, e então? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E não estamos mais? Estamos debaixo da lei dos homens hoje. Nós temos uma Constituição, nós temos leis, né? Mas a lei, no sentido espiritual, que foi dada lá no Antigo Testamento, aquela lei ali, louvado seja Deus, porque Jesus cumpriu. Então ele vem aqui, estamos debaixo da lei? Não, e sim da graça. De modo nenhum eu vou continuar pecando. Por quê? Porque eu não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça, e isso não me dá abertura para que eu venha pecar ao meu bel prazer. Para que eu venha transgredir, que é um termo teológico, bíblico teológico também. A transgressão. Transgressão é a ideia de que você tem que palmilhar um caminho e você sai do caminho e vai para outro. Olha, você vai entender muito bem isso quando você se perde. Né? Muitas vezes, hoje com o GPS, muitas vezes ele coloca na frente da casa. Tem sido uma bênção. De vez em quando é que acontece um negócio assim, que diz para entrar a gente num lugar, virar uma curva que você não faz aquilo. Mas o que é que ocorre na transgressão? Geralmente a gente sai do caminho, perde o caminho. E se perde mesmo, estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, como diz a Escritura, mas louvado seja Deus, nós somos alcançados por essa graça santificadora. Então, vamos viver uma vida de pecado, é o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, de modo algum, de forma nenhuma. O pecado não terá, a transgressão não terá prazer no meu coração, eu posso e caio, né? Eu peco, nós pecamos, sim. Porque nós estamos num corpo que é susceptível a isso. Nós pecamos muitas vezes porque não vigiamos. Às vezes não nos atentamos à ordem de Cristo Jesus, orai e vigiai. Para que não entreis ou não possam cair em tentação. Para que não venham a fenecer diante da tentação. Mas essa graça, irmãos, é santificadora nesse aspecto. Então ela, além de ser um favor imerecido, além dela ser salvadora, ela tem esse aspecto aqui também da santificação e da justificação, como falamos anteriormente. Mas nós vamos a um outro aspecto, um quinto aspecto em relação a essa graça. Essa graça é edificadora. Ela traz edificação. Ela traz estrutura para a nossa vida. E Efésios 4:29, o apóstolo escrevendo, ele diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça. Olha que coisa interessante. E assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, aqui a advertência, e ele não está escrevendo aqui a não crentes, ele está escrevendo a uma igreja. Ele está escrevendo a igreja em Éfeso, onde Timóteo era pastor, jovem lá daquela igreja. Ele está falando a crentes, a pessoas que foram alcançadas pela graça. Ele está falando a mim e a você nessa noite. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja. Nas versões mais clássicas, nenhuma palavra torpe, não é? Torpe. E aí a gente lê e diz lá no dicionário que é sujo. É palavra que da boca de crente não deve sair. E às vezes num acesso de raiva, não é? Eu e você, nós estamos tendenciosos a isso. E aí, às vezes, até nos desconhecemos. Por quê? Porque no momento permitimos que a boca que louva ao Senhor, que adora ao Senhor, também seja a boca que saia algumas coisas que não louvam ao Senhor e que não engrandecem ao Senhor. Nós percebemos, irmãos, então aqui que essa graça é edificadora, nesse aspecto não apenas no falar, mas da vida por inteiro. Trazendo edificação, construção à nossa vida. Uma estrutura que é preciso ter para que nós não venhamos a viver um cristianismo teórico. Um cristianismo de boca para fora. E o final do versículo é muito interessante e importante. Porque ele diz que essa graça na minha vida, a forma de eu agir, de eu falar, de eu me conduzir, ela vai transmitir graça aos que ouvem. Uma boca cheia de graça. Uma boca cheia de graça. É uma boca abençoada, abençoadora, maravilhosa. Ô Senhor, batiza-nos, não é? Com uma boca cheia de graça, onde as palavras elas sejam graciosas. E palavras graciosas não quer dizer que apenas só venha às pessoas, aos amigos, aos irmãos em Cristo, apenas os elogios. Não. Você pode até exortar uns aos outros, como diz a Bíblia, que nós devemos nos exortar uns aos outros, mas com graça, com um coração cheio de graça, e não com um coração num pedestal se achando melhor do que o outro. Porque às vezes nós percebemos isso. No andar da igreja, na convivência de igreja, e isso não é próprio só da igreja, mas lá fora é até compreensível que aconteça isso, não é? Nas relações humanas e mundanas, vamos dizer assim, mas dentro da igreja deve ser diferente. Eu digo dentro da igreja no sentido de vida cristã, a nossa vida. Deve ter uma conduta diferente, que nós possamos então ser cheios de graça em nossa vida. Porque essa graça ela é edificadora, ela vai trazer saúde, ela vai trazer edificação, não é? Ela vai trazer tudo quanto é bom em termos de conserto, de edificação para a vida das pessoas. Mas há um sexto e penúltimo aspecto em relação à graça, é que ela é fortalecedora. Depois eu vou perguntar todos os 7, viu? Vai gravando aí. Vai ser um exercício aí mnemônico, né? Não se preocupe com isso não, irmãos. Portanto, é o todo aqui, tá certo? Eu até no início da pregação, eu disse, meu Deus, pelo menos um aspecto alguém lembre. Não é o todo da mensagem. É o pacote inteiro, tá certo? É tudo. São gomos que fazem parte de um fruto todo. Eu, quando estava refletindo sobre essa palavra, eu disse, vamos usar os gomos da graça. Eu digo, gomos não, peraí. Vamos atributos, né? Atributos da graça. Então, a graça é fortalecedora. Ela fortalece, irmãos. É o instrumento, relembro, a ponte que Deus usa para trazer fortalecimento a nós. E em Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, Paulo no capítulo 2, versículo 1, ele diz, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça. Busque fortalecimento na graça de Cristo Jesus. Timóteo era um jovem pastor, com uma igreja já com veteranos, não é, com homens de cabelos brancos, pessoas já de muita vivência na vida mesmo, assim, em termos de idade, não é? Muito mais velhas do que ele, em termos de idade, com mais idade. E ele, às vezes, tímido, e diante de algumas situações da igreja, ele ficava ali com receio de como se portar. Então,
Paulo vem dar orientações, e dentre as orientações do apóstolo Paulo, ele vem e coloca muito claramente para o seu filho na fé, Timóteo: ô Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se nela. Você vai encontrar um descanso, você vai encontrar um sustento, você vai encontrar o apoio, o sustentáculo de fato para a sua vida, para esse momento, Timóteo, que você está enfrentando aí à frente dessa igreja. Então fortifique-se na graça de Cristo Jesus. E eu digo aos irmãos: meu irmão, minha irmã, fortifique-se na graça de Cristo Jesus. Você vai ter sustento para a situação que você está passando agora, que quem sabe está mesmo necessitando do seu coração ser fortalecido em Deus, porque a gente desanima. Às vezes na caminhada cristã a gente se sente cansado, não é? A gente fica desanimado, cansado, e a tendência é que, meu Deus, como é que eu vou superar isso? Mas não nos esqueçamos de que essa graça, ela traz fortalecimento. A graça é fortalecedora em Cristo Jesus. E por último aspecto, irmãos, dessa graça, ela é cristocêntrica. Ou seja, ela coloca Cristo no centro das atenções. Ela coloca Cristo no lugar que ele deve estar. Por isso, cristocêntrica. E nós temos dois textos bíblicos aí. O de João capítulo 1, versículo 17, que João escrevendo, ele diz: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então essa graça é cristocêntrica. É através de Jesus que a graça nos alcança, que a graça nos veio. E a verdade, essa verdade é Ele mesmo. Lembram de João capítulo 14, lá no versículo 6, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade é Ele mesmo. É a expressão plena da verdade e é cheio de graça em tudo quanto fez aqui, nos anos que viveu aqui sob o aspecto humano, e hoje continua cheio de graça quando reina, não é, no seu trono, cheio de glória e de graça, e virá buscar a igreja também com uma expressão de graça e de promessa dele. E em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, ele disse que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Olha aí de novo, dizendo para mim e você: não vá nesse caminho das obras, não vá, não pegue, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. A graça que nos foi dada em quem? Em Cristo Jesus. Desde agora, esse momento, aqui em pleno século 21, de forma alguma. Desde os tempos eternos. Eternidade, irmãos, é algo maravilhoso. Diz para mim e para você de que já era plano de Deus, propósito de Deus, de que você e eu, nós fôssemos alcançados pela graça dele. Já havia um plano. Já havia um propósito de Deus de que eu e você, nós não providenciássemos a nossa própria salvação. É incoerente alguém produzir, como nós já falamos e reiteramos, a própria salvação. Ninguém se pode salvar a si mesmo. Nós somos alcançados por essa graça e esse projeto, vamos dizer assim, não é? Maravilhoso, ele já está programado, escrito, desde os tempos eternos. A divindade já tinha em mente de que não seria através das obras da lei, do cumprimento da lei, até porque ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Porque vale apenas cumprir algum aspecto da lei e cair em outros? Você será inocentado por causa disso? Será inocentado naqueles que você não transgrediu, mas nos outros você vai levar a pena. E ninguém conseguiu, mas louvado seja, porque Cristo Jesus, esse Cordeiro Imaculado, ele veio e nos trouxe essa salvação. Por isso, essa graça, irmãos, ela está focada, ela está firmada. O centro dessa graça é em Cristo Jesus e nenhum outro, não é? Isso desde os tempos eternos.
Então, irmãos, como nós chegamos ao final de uma palavra como essa, é no intuito de dizer a mim e a você que me escuta nessa noite, de que graça de Deus é algo maravilhoso, é algo surpreendente, e que em nosso coração, nossa mente, nossa vida como crente, jamais deve se passar pensamentos outros que são disformes da graça. Essa graça nos alcançou de fato em Cristo Jesus. E por isso eu, sendo dele pela graça, vou descansar nela, na graça que é em Cristo. E diante de situações da vida, quando algumas vozes, quem sabe, virem ao meu coração, e às vezes até aos ouvidos mesmo, a nossa mente, são dardos que vêm e dizem, como é que pode isso? Você está crendo em algo utópico, não? Nós possamos responder que nós fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, e não há em nós mérito algum em relação a isso. Ele nos amou, por isso ele foi cheio de graça. E a você que me escuta nessa noite, que ainda não entende muito bem como é que alguém vai à cruz e essa pessoa ele tem o poder de transformar a sua vida através da sua morte. Ele lhe dá vida através de morte. E de fato foi isso. E de fato é isso. Ele tem poder para transformar, para lhe alcançar pela graça. Às vezes tem pessoas, e eu entendo que tem, que elas erraram tanto na vida, que eu já ouvi, e às vezes não é por desculpa não. Existe o aspecto da desculpa. Quando às vezes a gente está fazendo o evangelismo pessoal, eu já ouvi gente dizendo assim, não, eu sou muito pecador para Deus querer saber de mim. E aí eu já vendo de cá, eu digo, eu sei, você não quer compromisso com a graça de Cristo, você está me dizendo. Você quer uma desculpa esfarrapada, você tem, para não deixar a sua vida de pecado, não é? Para poder ter um compromisso de renúncia. Estou entendendo o que você está dizendo. Mas tem gente, quem sabe, que, irmãos, devido à vida que teve, devido a por onde andou, por onde os pés pisaram, por onde a mente caminhou, elas parem hoje e digam, e há jeito ainda para mim? Será que ainda há um Deus cheio de graça, que me receba como eu sou, e que cuide do meu coração, e que trate das minhas feridas, das minhas dores, das situações que eu vivi no passado e que até hoje carrego? E eu digo a você que existe sim, existe. E esse Jesus está aqui. Ele está aqui em nosso meio. Ele passeia no meio de nós. Enquanto você ouvia essa pregação, essa palavra, ele estava aí, olhando para o seu coração, para a sua vida. Isso não é história de pregador, não. Isso é um fato. Isso é uma realidade. E ele quer alcançar você com a graça dele. Ele quer fazer com que a sua vida, em sua mente, em seu coração, tenha uma plena certeza, uma plena convicção de que você pode ser sim alcançado pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Então, irmãos, esses são alguns atributos da graça. Em relação à graça, nós trouxemos esses aspectos e você pode se enquadrar em todos eles. Quem sabe? Nós nos enquadramos em todos eles. Mas é possível que também, num aspecto muito mais particular, nós venhamos a necessitar, dentro desse processo de santificação, porque a graça é santificadora, não é? Nessa noite, reatar ou reiterar, não é? Reatar quando foi quebrado, e quem sabe foi quebrado. Ou reiterar, confirmar o seu compromisso de uma vida santa diante de Deus, em um mundo que está uma loucura.
vem na contramão da gente. Os valores cada vez mais desafiadores para nós. E que alguns têm embarcado, alguns dos nossos. Então, Senhor, santifica-nos na tua graça, porque através da santificação nós vamos evidenciar claramente que Jesus é o centro de nossa vida. Mas pode ser em outro aspecto, em relação a alguém que foi alcançado ou que necessita dessa graça que traz redenção, que traz salvação, que traz de fato nova vida em Cristo Jesus. E pode ser aqui presente alguém ou nos acompanhando, porque uns domingos desses nós tivemos alguém dizendo que precisava de Jesus, enquanto aqui estávamos cultuando nas transmissões. Mas quem sabe você está sentado aqui nesse banco e dizendo, na realidade eu tenho muita dúvida desse aspecto da salvação. Eu penso que eu não tenho ainda uma convicção de que de fato eu sou salvo. E, irmão, salvação não é algo que aquele que foi de fato alcançado pela graça salvadora fique com dúvida. Ela precisa estar firme. E isso não é uma ostentação, não é uma prepotência nossa. Pode ser que alguém diga, mas como são orgulhosos os crentes, prepotentes, dizendo que estão salvos, que negócio é esse? Mas a gente diz por quê? Porque não é pelo nosso mérito. Por isso que a gente pode dizer pelo mérito de Cristo Jesus, que hoje eu posso dizer que tenho garantia de salvação. E quem sabe existe alguém aqui que está há um tempo já na igreja. E falta essa firmeza. Essa firmeza, isso está consolidado no seu coração. Pode ser outros aspectos que nós trouxemos aqui. O fato é, irmãos, que nessa noite nós precisamos dar uma resposta a essa pregação. Uma resposta. E a resposta que a gente tem aqui, cada um, de forma particular, é que precisa dar. Eu, que ministrei, e você que ouviu. Qual é a resposta? Quais são os pontos que precisam ser alinhados aí dentro desses aspectos em relação à graça de Deus? Porque ela já aconteceu em nossa vida, ela não vai acontecer, ela já foi realizada. Mas na trajetória cristã, quem sabe, lembra da transgressão? Nós saímos do ponto, em algum momento, e precisamos voltar. Eu quero orar agora em nome de Jesus, e você crente, você que nos acompanha também pela internet, veja quais são os aspectos dessa graça que precisam estar alinhados, bem alinhados, porque é algo que Deus não brinca, não é? É algo que Ele já realizou e que de fato é uma bênção em nossa vida, quando a gente entende de que existe algo chamado compromisso no viver uma vida cheia de graça. Então vamos orar nesse sentido. Senhor Deus, nós agradecemos nessa noite, porque foi pela graça do Senhor que nós ouvimos a explanação da Tua palavra. E é pela graça do Senhor, Jesus Cristo, que nós agora, Senhor, abrimos o nosso coração. E que agora cada uma aqui possa estar dentro lá do coração, que é a terra que o Senhor entra agora. E sonda e sabe o que está passando em cada mente aqui, em cada coração. E ouve agora, Senhor, essa confissão. E que haja um alinhamento tal com os aspectos da graça que venhamos a ser prósperos, bem-sucedidos em vivermos a graça. Não de qualquer forma, mas da forma que a palavra assim orienta. Portanto, ó Senhor, que se há dúvidas, elas sejam respondidas agora com a graça. Se há qualquer outro comportamento ou pensamento que diverge em algum sentido daquilo que a graça propaga e deixa claro, que agora nós busquemos o centro, que é Cristo.
Oh Senhor Deus, que não seja mais uma mensagem nessa noite, mas que seja uma mensagem que nós possamos não apenas refletir, mas trazer para nós, para uma mudança de comportamento, de entendimento, de conserto, de restauração, de transformação, Pai. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.